Faço um apelo ao Brasil. Estamos vivendo, caríssimo amigo, minha querida amiga, verdadeira era da confusão, que nos ameaça empurrar para a era da desesperança. Sem dúvida, apesar do tempo que nos propicia o recolhimento obrigatório, ou apesar da falta de oferta de alternativas de lazer, ficamos à mercê dos meios de comunicação ou das redes sociais, que entram em nossas casas, nos envolvem no excesso de suas notícias, reais, criadas ou excessivamente repetidas pela mídia, seus repórteres, suas âncoras, comentaristas ou blogueiros das redes sociais, que nos tiram a capacidade de reflexão, que nos fariam melhor entender e viver a dimensão real das questões e do momento cruel que estamos vivendo. Envolvidos neste cenário, acabamos aderindo ao que dizem, ao que comentam, ao que pensam por nós. E em nós passam a prevalecer, frequentemente, a confusão, a adesão fanática a esta ou aquela interpretação, a esta ou aquela análise, a esse ou aquele mito, os que pensam por nós, falam por nós e acabam nos fanatizando. Passamos a crer ou a descrer, aderir a esta ou aquela imagem que nos foi vendida, à direita ou à esquerda. Passamos a nos apegar a Deus e aos santos ou a nos revoltar contra eles, que não acabam com essa pandemia, ou a Covid-19 que mata nossos amigos ou familiares e nos ameaça a todo momento e em todo lugar. Enfim, perdemos o equilíbrio que nos permitiria o conhecimento efetivo, real, verdadeiro das situações, dos acontecimentos e das pessoas que invadem diariamente nosso refúgio. Enganam-se aqueles que pensam que este desequilíbrio só acontece com o povo, os menos alfabetizados, os mais excluídos. Não. Isto acontece também, ou talvez eu deva dizer, isto acontece sobretudo também com os intelectuais, os artistas, os poderosos, do poder, da riqueza ou dos sistemas na sociedade afetada por essa espécie de desvio coletivo. Nesses momentos, quando não prevalecem o desespero ou a desesperança, passam a prevalecer os interesses, as ideologias, os extremismos, os conflitos, que ao invés de unir, a união necessária, sobretudo nas tragédias, provocam a desunião que destrói a sã convivência social. Não é só no Brasil que essa desagregação acontece. A seu modo, isso acontece no mundo, mas apesar disto, não há como não registrar quanto de errado ou de maldade se espalham no mundo sobre o Brasil. O mais lamentável é que essas maldades frequentemente acontecem por causa desses interesses internos, como resultado da desunião nacional, onde tantos procuram espalhar o mal sobre os outros, os que são ou consideram adversários ou inimigos. Não percebem que o mal, a desunião, acaba recaindo sobre tudo, sobre todos, sobre o Brasil. Aqui o presidente da República briga com os governadores, com a mídia, com os outros poderes, com a ciência médica, com as esperanças e expectativas da sociedade, e se equivoca pensando que liderando grupos fanáticos se mantém hoje e retorna ou permanece amanhã no poder. Não percebe que fortalecendo a desunião, praticando o velho e surrado provérbio divide et impera,
divide e comanda, asfalta o caminho para que se fortaleça o coronavírus e a Covid-19, cresce sua trágica trajetória de espalhar a morte, o sofrimento, a desesperança e a dor. Não percebe que nem salvam as pessoas que estão sofrendo e morrendo diariamente aos milhares, nem salva a economia e provavelmente nem salva as suas próprias ambições políticas. Aqui tudo sacrifica. Aqui o Supremo Tribunal esquece sua função essencial de garantir a Constituição e os valores constitucionais, dentre os quais a ética, para se envolver em disputas políticas menores, criminais, ideológicas ou de outros interesses, por vontade própria ou por aceitar ser envolvido em interesses de toda ordem. Como resultado, infelizmente, passam a prevalecer as ideologias, as opiniões de cada um, ou as interpretações se sobrepondo ao direito e frequentemente à justiça, esquecidos alguns da mais alta corte de sua missão de zelar pela preservação dos valores nacionais, pela ética expressos na Constituição. Enquanto isto, restam intocados e intocáveis seus privilégios majestáticos e suas mordomias, que chegam ao ridículo diante de uma sociedade pobre, cansada de esperar humildade, ética e solidariedade que não encontra em sua mais alta corte da justiça ou em sua grande parte. Aqui o Congresso Nacional consome grande parte de seu tempo e o mandato que o povo lhe concedeu em discussões e disputas estéreis, enquanto as reformas essenciais de que o país necessita com urgência e profundidade dormem nos escaninhos dos interesses, na falta de desprendimento suficiente de parlamentares e partidos em renunciar a interesses ideológicos ou eleitorais, sempre atentos a cargos e ao acesso a recursos públicos que lhes garantam a perpetuidade de seus mandatos. Com todos os privilégios e imunidades de que é pródigo o parlamento brasileiro. Assim, os que exercem com competência e dignidade o mandato que o povo lhes conferiu, e graças a esses, as instituições funcionam. Aqui, se a gente olhar e estender o olhar para o imenso Brasil, seus 26 estados e o Distrito Federal, seus mais de 5.500 municípios, também se pode identificar entre governadores e prefeitos, nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores, muito de intriga política, muito de ambição para manter rendosos cargos, se possível em níveis superiores, onde são maiores os salários e mais tentadoras as mordomias do poder, enquanto com seriedade, dedicação e competência, parcela significativa deles, governadores, prefeitos, deputados e vereadores, ainda bem fazem o verdadeiro Brasil funcionar, apesar daqueles outros. Mas aqui no nosso Brasil, neste contexto deprimente, é preciso, por uma questão de justiça, registrar, ver o outro lado da moeda, louvar e transmitir o agradecimento da nação a milhares de servidores do Estado, servidores do povo, que exercem com dedicação e competência suas funções, fazendo as instituições funcionar, apesar daqueles outros. Aqui no nosso Brasil, graças a esses que se doam, que se sacrificam, e devo citar como exemplo significativo os trabalhadores da área da saúde, e especialmente os operadores do SUS, essa exemplar instituição de estrutura desconcentrada,
a desconcentração que permite às pessoas participarem mais, como propõe concretamente nossa proposta de participação e solidariedade. Mas é bom que uns e outros, aqui dentro e lá fora, saibam que é graças a esses que trabalham, que se doam, que estamos conseguindo, em menos de 2 meses de vacinação, chegar a mais de 15 milhões de brasileiros imunizados contra essa trágica pandemia. Aqui, no nosso Brasil, este número significa que vacinamos quase o dobro do total da população de Israel ou da população do Chile, que nos são sempre citados como exemplo, às vezes para que nos julguemos todos incompetentes ou inferiores. Quero também, por justiça, dar outro exemplo dos resultados do trabalho desses que se doam e, apesar daqueles outros, dos que dividem, dos que falam mal, dos que pretendem lançar lama. Aqui no nosso Brasil, considerado o número de vacinas aplicadas diariamente, podemos dizer que estamos aplicando diariamente mais do que o dobro de vacinas do que tem aplicado a França, a Inglaterra ou mesmo a Alemanha diariamente. 10 vezes o que tem aplicado diariamente a Argentina. Isso se deve, volto a repetir, aos que se dedicam a esse ministério sagrado de salvar vidas e salvar o Brasil. Apesar daqueles outros, os que brigam ao invés de cooperar, os que desunem ao invés de unir, os que ocupam cargos e funções para a autossatisfação de seu próprio ego insaciável, para a satisfação de seus próprios interesses, enquanto o Brasil e os brasileiros sofrem, o Brasil e os brasileiros trabalham. É por causa desses que sofrem, que trabalham e que se dedicam, repito, esses que se doam, esses que unem, esses que são solidários e participam, sejam parte do poder público ou da iniciativa privada. É por causa desses que aqui no Brasil estejamos certos, esse momento trágico da vida nacional será ultrapassado. E nós brasileiros, você, meu querido amigo, minha querida amiga, podemos cultivar a mais que a esperança, podemos cultivar a certeza de que amanhã haveremos de voltar a viver o Brasil com que sonhamos e que haveremos de construir, unidos também para a nossa geração, mas com certeza para as futuras gerações. Esse é o meu apelo, o apelo do Brasil e dos brasileiros a quem, onde quer que esteja ou que faça, o que quer que faça, aqueles que amam os brasileiros e ama a cada brasileiro. Este apelo, unamo-nos, participemos, sejamos solidários. Acredite, coopere, reflita, participe, compartilhe em seus grupos, entre seus amigos. Caro amigo, minha querida amiga, aqui de meu abrigo, na Vila Aurora, um afetuoso abraço a todos vocês.